Adonai. Em algum momento entre 333 a 323 a.C., Píteas, um geógrafo grego de Massália, a atual Marsella, viajou pelos Pilares de Hércules, hoje conhecido como Estreito de Gibraltar, e rumou para o norte, rumo ao desconhecido. Píteas descreveu suas viagens em um diário intitulado No Oceano. Depois de visitar o que é agora conhecido como Grã-Bretanha, Píteas continuou navegando pelo norte, através do que chamou de mares congelados, e descobriu uma terra chamada Thule. Thule era um país agrícola que produzia mel. Seus habitantes comiam frutas, bebiam leite e consumiam grãos. Ele disse que lhe foi mostrado o lugar onde o sol dorme e escreveu sobre as águas ao redor de Thule e sobre aqueles lugares onde a terra propriamente falando não existe mais. Nem mar, nem ar, mas uma mistura dessas coisas. Se diz que a terra e a água e todas as coisas estão em suspensão, como se algo fosse um elo entre todos esses elementos, sobre os quais não se pode andar nem navegar. Depois de 6 anos, Píteas finalmente voltou para casa e escreveu sobre suas descobertas. Infelizmente, o relato de terras habitadas no extremo norte destruiu sua credibilidade, porque todos, teoricamente, sabiam que os homens não podiam viver no frio incomensurável das zonas congeladas. Mitos e lendas sobre as terras estranhas do extremo norte já existiam na história popular dos povos escandinavo e germânico. 2 grandes terras mitológicas vêm à mente aqui, Hyperbórea e Ultima Thule, ambos oriundos da região nórdica. Para esses povos antigos, Hyperbórea e Ultima Thule eram terras reais povoadas por pessoas reais que viviam em algum lugar além das regiões árticas. De acordo com os gregos, a terra de Hyperbórea ficava bem ao norte da Trácia. Hyperbórea ou Hiperbórea significa além das bóreas, ou além do vento norte. Era um lugar perfeito, com o sol brilhando 24 horas por dia. O povo mais setentrional que habita Hyperbórea são considerados os mais velhos da raça humana, os mais virtuosos e os mais felizes. Habitam por alguns 1000 anos sob um céu sem nuvens, em campos que produzem colheitas duplas e no regozijo da perpétua primavera. É dito que Apolo passava o inverno entre os hiperbóreos, bem como os heróis Hércules e Perseu. Os hiperbóreos não têm uma atmosfera como a nossa. Em vez disso, supõe-se que o ar ao redor de Hyperbórea seja limpo e puro, como um brilho cristalino denotando a presença divina da Terra. A partir dessas descrições, Hyperbórea parece muito com os contos modernos da Terra Oca com o seu sol perpetuamente brilhante. Um dos mapas de Gerardus Mercator, o cartógrafo e geógrafo do século XVI, mostra um enorme continente situado nas proximidades do Polo Norte. O terreno é um arquipélago composto por várias ilhas divididas por rios profundos. Uma montanha fica no centro da Terra. De acordo com as lendas, os ancestrais dos indo-europeus viveram perto do Monte Meru. Esse mapa mostrava um continente localizado no centro do Oceano Ártico, retratado sem gelo. Plínio e Heródoto, assim como Virgílio e Cícero, também relataram que as pessoas na terra de Hyperbórea viviam até a idade de 1000 anos e viviam em completa felicidade e harmonia. Outro lugar mítico é a Ultima Thule. Como a Hyperbórea, dizem que Thule está localizada em algum lugar no extremo norte, além do mar congelado. Estrabão, em sua geografia, escrita entre 7 e 18 a.C., menciona Thule ao descrever o cálculo de Eratóstenes da largura do mundo habitado, e observa que Píteas nos diz que Thule, a mais setentrional das ilhas britânicas, é a mais distante ao norte, e que lá o círculo do Trópico de Verão é o mesmo que o Círculo Ártico. Quase meio século depois, em 77 a.C., Plínio o Velho publicou sua História Natural, na qual também cita a afirmação de Pítias de que Thule
São 6 dias de navegação ao norte da Grã-Bretanha. Então, ao discutir as ilhas ao redor da Grã-Bretanha, ele escreve: a mais distante de todas que são conhecidas e faladas é Thule, em que não há noites. As tradições de uma terra maravilhosa no extremo norte são universais. Às vezes, essa terra sagrada está localizada no centro ou umbigo da Terra. O paraíso do norte é frequentemente associado a uma árvore mundial, uma montanha mundial ou coluna, da qual emergem 4 rios e uma serpente envolvente. A coluna, montanha ou árvore liga nossa própria terra intermediária aos mundos superior e inferior. O Monte Meru é uma montanha sagrada na mitologia hindu e jain, considerada o centro de todos os universos reais e mitológicos. Acredita-se que seja a morada de Brahma e de outras divindades. Meru era guardado por serpentes que vigiavam a entrada para o reino do conhecimento secreto. Os ensinamentos ocultistas colocam o Monte Meru bem no centro da Terra, apontando-o como o local do primeiro continente habitado no mundo. No antigo texto astronômico Siruya Siddhanta, Meru é descrito como passando pelo meio da Terra e projetando-se em ambos os lados. William Warren escreve em seu livro Paraíso Encontrado: os primeiros habitantes da bacia do Tigre-Eufrates localizavam o centro da Terra não em seu próprio meio, mas em uma terra longínqua, de associações sagradas, onde a casa sagrada de Deus está situada, uma terra no coração onde o homem não penetrou, um lugar sob a árvore do mundo que ofusca, e ao lado das águas cheias. Os Inuit, um grupo de povos indígenas do norte do Alasca, Canadá Ártico e Groenlândia, contam que vieram de uma terra fértil de luz perpétua, onde não há escuridão ou um sol brilhante. Esta terra maravilhosa tem um clima ameno, onde grandes lagos nunca congelam, onde animais tropicais andam em manadas e pássaros de várias cores nublam o céu. Uma terra de juventude perpétua, onde as pessoas vivem milhares de anos em paz e felicidade. Eles acreditam que após a morte, a alma desce abaixo da terra, primeiro para uma morada semelhante ao purgatório, mas as boas almas então descem ainda mais para um lugar de perfeita bem-aventurança onde o sol nunca se põe. Um galês, Walter Mapes, na última parte do século XII, em sua coleção de anedotas, conta sobre um rei pré-histórico da Bretanha chamado Herla, que se encontrou com os Skrælings, ou Inuits, que o levaram para baixo da terra. A mitologia da Terra Oca, que circula desde pelo menos 1959, tem uma ligação com essas lendas. Em fevereiro de 1947, o almirante Richard E. Byrd, que conhecia as regiões árticas, fez uma viagem secreta para sobrevoar o Polo Norte. Entretanto, naquela viagem, Byrd voou além, sobre uma terra estranha, quase tropical. Escritores como o Dr. R.W. Bernard, em seu livro A Terra Oca, usaram essa história para provar a existência de tal teoria, bem como uma conspiração para manter ela e as aberturas polares em segredo do público em geral. Em 1959, 2 anos após a morte do almirante Byrd, um escritor chamado Amadeo Giannini sugeriu em seu livro Mundos Além dos Polos que Byrd havia de fato voado para a Terra Oca 1.700 milhas além do Polo Norte em 47 e 2.300 milhas além do Polo Sul em 55. Esta verdade foi encoberta pelo governo e Byrd jurou segredo sob pena de morte. Desde a publicação de Mundos Além dos Polos, numerosos livros e artigos de revistas foram escritos com declarações como: os 2 voos do almirante Byrd sobre os 2 polos provam que há uma estranheza quanto ao formato da Terra em ambas as áreas polares. Byrd voou para o Polo Norte, mas não parou lá e voltou, mas foi por 1.700 milhas além dele, e então refez o seu curso de volta até sua base ártica, devido ao seu suprimento de combustível estar baixo. À medida que avançava para além do ponto do polo, terras sem gelo e lagos
montanhas cobertas de árvores e até mesmo um animal monstruoso, parecido com um mamute da antiguidade, foi visto movendo-se entre os arbustos, e tudo isso foi relatado via rádio pelos ocupantes do avião. Toda essa história fantástica é relatada no dito Diário Perdido de Richard Byrd, divulgado após sua morte. Devo escrever este diário em segredo e na obscuridade. Diz respeito ao meu voo ártico no dia 19 de fevereiro, no ano de 1947. Chega um momento em que a racionalidade dos homens deve se desvanecer na insignificância e é preciso aceitar a inevitabilidade da verdade. Não tenho a liberdade de divulgar a documentação a seguir neste momento. Talvez ela nunca verá a luz do público, mas devo cumprir meu dever e registrar aqui para que todos possam ler um dia. Em um mundo de ganância e exploração de alguns seres humanos, não se pode mais suprimir o que é verdade. O registro de voo diz que no fatídico dia, o almirante Byrd deixou um acampamento de base ártica em um local desconhecido, voando em um tipo de avião não especificado. Às 9h10, Byrd nota que as bússolas magnéticas e giroscópicas estavam começando a girar e oscilar e que eram incapazes de segurar as direções por instrumentação. A partir das 10 horas, Byrd observou uma pequena cordilheira não identificada. Além da cadeia de montanhas, estava o que parecia ser um vale, com um pequeno rio ou riacho correndo por ele. A bombordo avistam-se grandes florestas crescendo nas encostas das montanhas. Byrd relata que decidiu alterar a altitude para 1.400 pés para examinar melhor o vale abaixo. O vale misterioso é verde com musgo, ou um tipo de grama bem entrelaçada. A luz parece diferente e o sol não pode mais ser visto. Ainda mais chocante, no vale abaixo é visto o que parece ser um grande animal exótico. Parece ser um elefante. Não, parece mais um mamute. Isso é incrível. Diminuiu então a altitude para 1.000 pés e pegou binóculos para examinar melhor o animal. Está confirmado. É definitivamente um animal parecido com um mamute. Relate isso para o acampamento base. Às 11h30, o diário relata: o campo abaixo é mais plano e normal. Adiante, avistamos o que parece ser uma cidade. Isso é impossível. A aeronave parece leve e estranhamente flutuante. Os controles se recusam a responder. Meu Deus! Fora de nossas asas de bombordo e estibordo está um tipo estranho de aeronave. Eles estão se fechando rapidamente ao lado. Eles têm a forma de um disco e têm uma qualidade radiante. Eles estão perto o suficiente agora para ver as marcas neles. É um tipo de suástica. Isso é fantástico. Onde estamos? O que aconteceu? Eu puxo os controles novamente. Eles não respondem. Estamos presos em algum tipo de campo invisível. Nosso rádio estala e uma voz chega em inglês, com o que talvez seja um leve sotaque nórdico ou germânico. Bem-vindo, almirante, ao nosso domínio. Vamos pousar em exatamente 7 minutos. Relaxe, almirante. Você está em boas mãos. Note então que os motores do nosso avião pararam de funcionar. A aeronave está sob algum controle estranho e agora está guiando sozinha. Os controles são inúteis. Depois de ser forçado abaixo, o diário de Byrd muda de notas regulares para uma porção de eventos que ele mesmo escreveu mais tarde com base em suas memórias. O almirante e seu radialista são levados por vários homens altos e loiros para uma cidade próxima, que parece ser feita de algum tipo de material cristalino. Nessa cidade, Byrd é levado até o mestre, um homem com traços delicados e com a gravura de anos em seu rosto. O mestre diz ao almirante Byrd que ele está agora no domínio dos Ariane, o mundo interno da Terra. Nosso interesse começa logo depois que sua raça explodiu as primeiras bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, diz o mestre. Foi nessa época alarmante que enviamos nossas máquinas voadoras, os Flugelrods, ao seu mundo da superfície para investigar o que sua raça fez. Veja, nós nunca interferimos antes nas guerras e na barbárie de sua raça, mas agora devemos, pois vocês aprenderam a mexer com um certo poder
que não é para o conhecimento do homem. Nossos emissários já entregaram mensagens aos poderes de seu mundo, mas eles não prestam atenção. Agora você foi escolhido para testemunhar aqui que nosso mundo existe. Byrd, neste ponto, interrompe-o e pergunta o que isso tem a ver com ele. O mestre diz a ele que a raça humana agora atingiu um ponto sem volta e que há aqueles que destruiriam o mundo em vez de renunciar ao poder que eles conhecem. Em 1945 e depois, tentamos entrar em contato com sua raça, mas nossos esforços foram recebidos com hostilidade. Nossos Flugerods foram alvejados, continuou o mestre. Então, agora eu digo a você, meu filho, há uma grande tempestade se formando em seu mundo, uma fúria negra que não se esgotará por muitos anos. Não haverá resposta em seus braços, não haverá segurança em sua ciência. Pode continuar até que todas as flores de sua cultura sejam pisoteadas e todas as coisas humanas sejam destruídas em um vasto caos. Sua guerra recente foi apenas um prelúdio do que ainda está por vir para sua raça. O almirante então é informado de que a Idade das Trevas que se aproxima cobrirá a Terra com uma mortalha, mas que haverá alguns que sobreviverão. Neste ponto, os habitantes do interior da Terra se apresentarão para ajudar a reviver a raça humana e ajudar a anunciar uma nova era de cultura e ciência. O diário termina com a declaração de Byrd de que, após uma reunião no Pentágono, ele é obrigado a nunca mencionar sua experiência em nome de toda a humanidade. Byrd finaliza dizendo que, por ser militar, manteve fielmente em segredo o que aprendeu. Agora eu pareço sentir que a longa noite está chegando, e este segredo não morrerá comigo, mas como toda a verdade deve, ele triunfará, e assim será, porque vi essa terra além do polo, esse centro do grande desconhecido. O lado controverso de toda essa história é que, segundo o relato que acabamos de ver, Byrd supostamente fez sua viagem em 19 de fevereiro de 47. No entanto, de acordo com fontes históricas, o almirante estava de fato no extremo oposto da Terra, participando da Operação High Jump. Considerando esse fato, seria prudente excluir completamente a experiência de Byrd em 47? Há um outro ponto principal de discórdia nessa história. As seções do norte do plano, em fevereiro, estão envoltas na escuridão do inverno. Ninguém em sã consciência tentaria pilotar um avião nessas condições extremamente hostis. Então, onde estava o almirante em fevereiro de 47 e o que realmente aconteceu com ele? É muito provável que a localização no relato de Byrd seja de fato na Antártida, em sua busca pela base nazista 211. Seja qual for o caso, quando o almirante voltou aos Estados Unidos, foi hospitalizado e não teve permissão para dar mais nenhuma entrevista coletiva. Poucos meses depois, a partir de junho de 1947, os Estados Unidos viram seus céus invadidos por aeronaves voadoras desconhecidas. Essas máquinas foram apelidadas de discos voadores pela imprensa, e rapidamente surgiram especulações e uma pesada propaganda disseminada sobre o planeta estar sendo visitado por seres de outros planetas. Para completar, um fato ainda mais bizarro. Em julho de 1947, algo caiu no deserto perto da cidade de Roswell, Novo México. Nascia então a Agenda UFO, para acobertar os acontecimentos da Antártida e propagar ainda mais o heliocentrismo e a ideia de vida em outros planetas. Entretanto, se vivemos em um ambiente fechado, onde nada entra e nada sai, quem são essas raças dos quais tanto ouvimos nos ditos mitos e lendas? Que evento aconteceu em nosso verdadeiro passado que essas civilizações precisam ser escondidas do público em geral? Quem são os Atlantes e qual a relação deles com a inversão do campo magnético da Terra? As respostas dessas perguntas a gente vê no próximo vídeo.